Olá, queridos irmãos. Estamos começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu sou a Kátia e hoje nós vamos estudar o capítulo 59 com o tema Os Amados. Então, vamos à leitura. Os Amados. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Foi escrita por Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que eles não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que lhes entesoura no coração. Do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Esse texto nos faz refletir alguns pontos e eu vou começar pelo próprio tema, né? Os amados. Aí eu pergunto: quem são os amados? Quem são os amados por Deus? É comum a gente ver irmãos de outras religiões falarem que foram escolhidos ou que são amados por Deus porque seguem aquilo que Deus determinou, né? Como se Deus escolhesse as pessoas. Esse aqui vai ser o bom, vai seguir o meu caminho, e esse aqui não. Mas na doutrina espírita, a gente conhece um Deus que ama incondicionalmente, né? Ou seja, Deus ama a todos, desde a criatura mais perversa até a criatura mais pura que já habitou a terra, que foi Jesus. Então, o amor de Deus por nós, ele é incondicional e ele é igual para todos. Então, a conclusão que eu chego, que o tema desse texto aqui, ele se refere ao nosso sentimento, a nossa sensação de sermos amados por Deus. E quando nós estamos em comunhão com Ele, estamos em comunhão com Deus, é que nós vamos sentir
esse amor dele por nós, né? Então, no texto, ele fala aqui que quando a gente tem essa riqueza espiritual, ou seja, nós seguimos a trajetória que Deus quer, nós somos amados dele, ou seja, nós temos esse sentimento, essa sensação. E aí, onde quer que a gente esteja, ou como quer que a gente esteja, seja na dificuldade, na tormenta, a gente vai sentir a alegria, porque Deus está dentro de nós. E a gente, muitas vezes, a gente acaba julgando o outro, né? Nesse momento de muita dor, de muito sofrimento, de muita tormenta, onde a humanidade deveria estar mais unida, mais caridosa, a gente vê inúmeros casos de descaso, de corrupção, de perda de compaixão pelos irmãos, né? E aí a gente acaba criticando, né? Apontando o dedo, mas a leitura fala que devemos ter piedade, porque são irmãos que ainda estão equivocados, que ainda não sentem esse amor de Deus na vida deles. E não digo só eles, será que nós também já sabemos, já sentimos esse amor de Deus em nossas vidas? Nós sabemos que ainda não somos perfeitos, ainda temos muito caminho a trilhar, né? Mas esse caminho a gente tem que ter com Jesus como nosso guia, nosso mestre, a nos orientar, a buscar esse caminho. E no final aqui da leitura, Emmanuel também fala, né, que a gente não deve esperar muito daqueles que ainda não conhecem esse amor de Deus. Mas nós, que já conhecemos a verdade, Deus espera muito de nós. Esse trecho, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, me lembrou uma leitura do livro A Caminho da Luz, também de Francisco Cândido Xavier, psicografado por Emmanuel, onde no capítulo 7 ele fala do povo de Israel, que foram os escolhidos por Deus mais de 1000 anos antes de Cristo, mas que se perdeu pelo caminho, porque quando Jesus chegou, eles não reconheceram o Messias. E essa leitura, ela me faz repensar se ainda não somos como o povo de Israel naquela época. Eu vou ler o trecho do capítulo. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Quando eu li esse trecho, eu refleti se eu, como espírita, né, também não sou um pouco não tenho um pouco dessa vaidade, né? Porque eu vejo que a doutrina espírita nos traz tanto conhecimento, nos traz tanta explicação lógica, racional, né? Que eu, às vezes, acho que eu sou a dona da verdade, né?
E aí, essa leitura me fez repensar um pouco isso. Por que a gente às vezes critica o nosso irmão? Por que às vezes a gente não consegue entender que ele está num nível de evolução diferente da nossa, né? Então a gente não tem que se achar melhor do que os outros. E aqui, mais adiante, nesse mesmo texto, Emmanuel também dá uma explicação para isso, né? E recordando esses apontamentos da história, somos naturalmente levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Davi, para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, era também o mais necessitado, dado a sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. A resposta está aqui. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, irmãos, nós temos que avaliar, repensar os nossos valores, sentir esse amor de Deus em nossas vidas e, principalmente, termos compaixão por todos, desde o ignorante até o mais perfeito. Temos que repensar as nossas atitudes. A mudança tem que ser interna. Temos que repensar o que realmente é de mais valioso, de mais importante. No texto fala da riqueza espiritual. Então, busquemos essa riqueza no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso convívio, pedindo também compaixão por aqueles irmãos que ainda estão equivocados. Embora a gente saiba que o momento deles vai chegar, nós temos que trabalhar por eles, não só por nós. Então, vamos nos analisar, nos reformar, para que a gente possa chegar a essa evolução, a essa alegria que o texto nos fala, de buscar a riqueza espiritual e só assim nos sentirmos amados por Deus. Bom, meus queridos irmãos, essa foi a nossa leitura de hoje, do nosso estudo. Amanhã o programa continua, vai ser estudado o capítulo 60 e muita paz a todos.